E galera, por muito tempo, o draft da WWE foi uma das ferramentas mais eficazes da empresa para renovar o seu produto. Quando bem feito, ele reiniciava histórias, criava confrontos inéditos do dia para a noite e fazia os programas semanais parecerem imprevisíveis novamente. E com Raw e SmackDown cada vez mais previsíveis, a recente onda de promoções do NXT apenas evidenciou um problema maior. A WWE tá tapando buracos em vez de virar a mesa de vez. E essas promoções do NXT até que estão ajudando, mas só até um certo ponto. As chegadas de Oba Femi, Trick Williams, Javon Evans e Jordynne Grace foram injeções bem-vindas de energia, claro. Trick Williams já apareceu no SmackDown com uma aura de estrela. Oba Femi traz uma presença que o Raw precisa desesperadamente. Já Jordynne Grace eleva o nível de uma divisão feminina que sofre há tempos com falta de profundidade. Mas essas promoções parecem pontuais e isoladas, não parte de uma visão maior. Eles não mudam de forma significativa a estrutura do Raw ou do SmackDown. As mesmas estrelas de sempre continuam ocupando os mesmos espaços, e as rivalidades se arrastam semana após semana, com pouca ou nenhuma evolução. E agora eu pergunto pra vocês, por que o draft é tão importante? E bom gente, quando o draft era um evento anual, ele fazia 3 coisas fundamentais, e são elas: forçar os reinícios criativos, ou seja, os roteiristas eram obrigados a encerrar rivalidades e começar novas histórias, protegia talentos, lutadores estagnados em uma brand ganhavam uma nova vida ao mudar de show, e é claro, valorizava o NXT. Aquelas subidas em massa faziam a transição parecer grande, merecida e especial. E algumas das melhores fases da WWE surgiram logo após o draft. Basta a gente lembrar de Batista se tornando main eventer do SmackDown, ou o SmackDown ganhando aquela fama do show real de wrestling após grandes reformulações do elenco. Agora, por que a WWE se afastou do draft? Então, gente, o draft também teve os seus problemas. Nos últimos anos, ele passou a ser excessivamente roteirizado e previsível, enfraquecido por regras de wildcard, que, na minha opinião, é uma coisa ridícula, e aqueles cruzamentos constantes entre brands. E outra coisa que irritava é quando estrelas de outros shows apareciam em ambos os shows sem critério algum. E com o tempo, deixou de parecer uma reinvenção real e virou apenas mais um truque de marketing. Então, será que tá na hora de trazer esse draft de volta? E bom, a resposta é sim, mas não do jeito antigo. A empresa não precisa de um draft inflado, com várias noites e lutadores medianos lendo textos forçados. O que ela precisa de verdade é um reset verdadeiro no seu elenco a cada 18 ou 24 meses, dando identidades claras para cada brand, separação rígida entre Raw e SmackDown, um grupo definido de talentos do NXT que vão subir juntos, e novos desafiantes de main events criados imediatamente por meios das trocas. E com o Raw girando em torno dos mesmos nomes e o SmackDown sofrendo com a falta de profundidade e ritmo, o draft poderia fazer algo que as promoções isoladas não conseguem: forçar a empresa a evoluir suas histórias. Mas agora, galera, antes da gente prosseguir aí pro nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota pra gente aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E galera, vamos lá. Muitas estrelas do NXT foram promovidas sem o draft. Uma das principais críticas que a WWE em 2025, entre muitas e muitas outras, foi o quão entediante Raw e SmackDown se tornaram. Quando Triple H assumiu o controle criativo, as noites de segunda e sexta-feira pareciam renovadas e empolgantes, com histórias como Judgment Day e Bloodline dominando a programação, além dos títulos voltando a ter importância real. No entanto, no último ano, tudo voltou a ser o velho padrão, as mesmas lutas repetidas semana após semana, quase sempre terminando em interferência ou desqualificação. Com isso, o NXT
apesar de não ser perfeito, estava prosperando graças à sua nova geração de talentos. Muitos deles já mereciam há muito tempo uma chance no main roster, e as promoções começaram, mas sem impacto. A empresa, de certa forma, começou a promover Trick Williams, tendo aparecido no SmackDown, Jordynne Grace também no SmackDown, e Oba Femi, que foi chamado para lutar com Cody Rhodes no Saturday Night's Main Events, algo que, segundo relatos, deve culminar em sua ida definitiva para o Raw. Mesmo assim, esses momentos careceram completamente de impacto. Você lembra quando estrelas do NXT estreavam durante o WWE Draft? Pois então, é verdade que muitos acabaram fracassando depois por conta de um booking ruim da era de Vince McMahon. Mas no momento da estreia, aquilo parecia uma coisa gigantesca. Dava até a sensação dos velhos tempos, quando lutadores mudavam de lado entre WWE e WCW. Hoje, tudo soa extremamente morno. Um talento do NXT simplesmente aparece nos bastidores, conversa com o GM e insinua que pode se juntar a brands. Aí eu te pergunto, cadê a empolgação nisso tudo? E o caso de Javon Evans resume bem esse problema. Para poder comprovar isso, basta a gente olhar para o Raw de algumas semanas atrás. Javon Evans vinha fazendo algumas aparições no main roster, o que foi ótimo para sua exposição, mas também acabou prejudicando o seu hype, já que ele ia e voltava sem rumo definido. Finalmente, Javon Evans assinou, entre aspas, com o Raw, e o grande problema é que o momento aconteceu durante um intervalo comercial. Instantaneamente, Javon Evans foi tratado como um lutador debaixo do mid-card, o que gerou críticas imediatas dos fãs. Muitos apontaram que a empresa desrespeitou um talento extremamente promissor, colocando um teto baixo em alguém que claramente tem potencial para muito mais. Agora, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que os elencos da WWE precisam urgentemente de uma mudança. As audiências estão em queda livre, e isso não é só na WWE, é na IW e em outros lugares. Porém, na WWE, parece que o problema é ainda maior. No Raw, é sempre a mesma coisa toda semana. As armações do The Vision com os mesmos nomes de sempre no topo, com CM Punk, Gunther e companhia. E no SmackDown a situação é ainda pior. Vamos ver aí se Cody Rhodes e Drew McIntyre encerram de vez a sua rivalidade infinita, principalmente depois que Drew venceu esse cinturão, enquanto os MFTs fazem o público literalmente pegar no sono. E eu falo com vocês que você pode perder um episódio inteirinho e não sentir falta de nada, porque todos os programas parecem a mesma coisa. E por mais que essas novas estrelas do NXT estejam entrando aí nessa brand azul, parece que as coisas vão piorar com esse retorno no formato de 3 horas, que para mim é algo bastante arrastado. A empresa precisa criar novas rivalidades, urgente. Colocar Cody Rhodes talvez aí no Raw e enfrentar nomes como o Bron Breakker. De repente pegar CM Punk e colocar ele no SmackDown para enfrentar Randy Orton. Eu acho que hoje em dia qualquer coisa serve para poder quebrar essa monotonia sufocante. E alguns call-ups sem impacto da NXT não são suficientes. Uma transferência isolada aqui ou ali não muda absolutamente nada, é tapar o sol com a peneira. A empresa precisa ser sacudida de cima a baixo e parar de querer ficar jogando de uma forma segura o tempo todo. Então, gente, gostem ou não, existe apenas uma maneira eficaz de fazer isso tudo acontecer: trazer o draft de volta. Então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí desses call-ups que a WWE tem feito do NXT para o main roster? E o draft, que é o tópico aí principal do nosso vídeo. Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!